Olá, vamos direto ao ponto. E se eu dissesse que existe um padrão, quase um código secreto por trás de, bom, praticamente todas as histórias que a gente ama? É exatamente esse código que a gente vai decifrar hoje. E olha só que interessante essa citação da Willa Cather. Ela meio que resume o mistério todo, né? A ideia de que, lá no fundo, as grandes histórias da humanidade são sempre as mesmas, só que contadas de novo, com roupas diferentes. É aquela sensação familiar, sabe, de estar no cinema e de repente pensar, peraí, eu já vi isso antes, eu sei exatamente o que vai acontecer agora. Pois é, não é coincidência não. Essa familiaridade toda, na verdade, tem nome. É um padrão, uma estrutura tão antiga quanto as pirâmides. Pensa num esqueleto universal para contar histórias, que serve tanto para os mitos antigos quanto para os maiores sucessos de bilheteria de hoje. É o que chamam de monomito. Ok, então vamos entender de onde vem isso. Basicamente, duas figuras foram essenciais para pegar essa ideia e transformar no mapa que a gente pode usar hoje em dia. De um lado, a gente tem o Joseph Campbell. Ele era um acadêmico que mergulhou nos mitos do mundo todo e encontrou esse fio condutor em comum que ele detalhou no livro O Herói de Mil Faces. Do outro lado, Christopher Vogler. Esse cara trabalhava em Hollywood. Ele pegou toda a teoria do Campbell e, de forma genial, adaptou para um guia prático para os roteiristas chamado A Jornada do Escritor. Então, o que o Vogler fez foi literalmente desenhar um mapa. Um mapa com 12 estágios que servem de guia, sabe? Ele mostra o caminho que o herói percorre, não só fisicamente, mas também no seu desenvolvimento emocional e psicológico. E esses 12 passos se encaixam perfeitamente na estrutura clássica de 3 atos. O ato 1 é a partida, quando o herói sai do seu mundinho. O ato 2 é a iniciação e a aprovação, é onde o bicho pega. E o ato 3 é o retorno, quando ele volta para casa, mas já não é mais a mesma pessoa. Beleza, então vamos mergulhar no ato 1, a partida. É aqui que tudo começa quando a vida do nosso protagonista está prestes a virar de ponta cabeça. O primeiro passo é sempre o mundo comum. A gente precisa ver o herói na sua rotina, no seu dia a dia. Isso é fundamental para criar contraste, para a gente entender o tamanho da jornada que vem pela frente. Pensa só, o Luke Skywalker naquela fazenda poeirenta, ou a Dorothy no Kansas, tudo em preto e branco. É o antes da aventura. Até que alguma coisa acontece. É o chamado à aventura. Um problema, um desafio, algo que quebra completamente aquela normalidade e dá início à trama. É a mensagem desesperada da princesa Leia que chega para o Luke. A partir daqui, nada mais será como antes. Mas é claro que o herói não sai correndo de primeira, né? Ele hesita. Vem a recusa do chamado. E essa parte é genial, porque torna o personagem muito mais humano, muito mais real. A gente se identifica com esse medo do desconhecido. O Luke mesmo, no começo, fala pro Obi-Wan que não pode ir, que tem que ajudar os tios na fazenda. E é nesse momento de dúvida que entra uma figura crucial, um mentor. É o encontro com o mentor. Alguém mais sábio que dá um conselho, um treinamento ou até um objeto mágico. É o Obi-Wan Kenobi entregando o sabre de luz, a Glinda dando sapatinhos de rubi para Dorothy. É o empurrãozinho que faltava. Com a ajuda do mentor, o herói finalmente toma a decisão. É a travessia do primeiro limiar. Ele se compromete com a aventura e entra no mundo especial. Esse é o ponto de não retorno. A partir daqui, a história decola de verdade. E agora que o herói cruzou a fronteira, a gente entra no coração da história, o ato 2, a aprovação. É aqui que ele vai ser testado ao limite. A primeira coisa que acontece nesse mundo novo são os testes, aliados e inimigos. O herói tem que entender como as coisas funcionam ali. Ele enfrenta os primeiros desafios e, mais importante, começa a sacar quem são seus amigos e quem está ali para atrapalhar. Pensa na cena da cantina em Star Wars ou quando a Dorothy encontra o espantalho, o Homem de Lata e o Leão. Conforme avança, o herói vai se aproximando do maior perigo. É a aproximação da caverna oculta. Ele chega na porta do covil do vilão, no lugar mais perigoso de todos. É aquele momento de respirar fundo antes do grande confronto, como quando são puxados para dentro da Estrela da Morte. Então, aprovação. Esse é o ponto mais baixo da jornada. A crise central. O momento de vida ou morte, literal ou simbólico. O herói tem que enfrentar seu maior medo. É a cena do compactador de lixo ou quando o Et parece morrer. É uma morte simbólica, necessária para que ele possa renascer. Mas, por ter sobrevivido a esse momento terrível, o herói conquista a recompensa. E essa recompensa pode ser qualquer coisa. Um objeto, como os planos da Estrela da Morte, um conhecimento novo ou até uma reconciliação, como o Luke fazendo as pazes com o pai no final da trilogia. Certo, o herói conseguiu o que queria, mas a história não acabou.
Agora começa a corrida para casa. A gente entra no ato 3, o retorno. E voltar pode ser tão difícil quanto ir. O caminho de volta geralmente é cheio de ação. Pegar a recompensa muitas vezes aciona o alarme. Começam a perseguição final para escapar. É a fuga eletrizante da Estrela da Morte, ou aquele voo icônico da bicicleta do E.T. contra a Lua. E quando parece que está tudo resolvido, vem o clímax final. A ressurreição. É um último teste que bota à prova tudo que o herói aprendeu. É uma última morte e renascimento que purifica o personagem. O ataque final do Luke à Estrela da Morte é o exemplo perfeito. Ele quase morre, mas sai dali transformado. E finalmente o ciclo se fecha. O retorno com o Elixir. O herói volta para o seu mundo comum, mas ele traz algo de valor consigo. Esse Elixir pode ser um tesouro, amor, sabedoria, ou simplesmente uma boa história para contar. É a Dorothy voltando para casa com o aprendizado de que não há lugar como o nosso lar. Tá, mas a grande pergunta é, por que essa jornada funciona tão bem? Por que a gente se conecta tanto com essa estrutura? A resposta é fascinante e vai muito além do cinema. Ela mergulha fundo na nossa própria psicologia. A conexão aqui é com a psicologia de Carl Jung. Olha que incrível. O Campbell encontrou esses padrões nos mitos do mundo todo. O Jung encontrou esses mesmíssimos padrões, que ele chamou de arquétipos, nos sonhos e na mente humana. Ambos beberam da mesma fonte, o que Jung chamou de inconsciente coletivo. Ou seja, essas histórias ressoam porque elas são, no fundo, mapas da nossa própria mente. E é muito importante deixar claro, a jornada do escritor não é uma fórmula de bolo, tá? É mais como um esqueleto super flexível que pode ser adaptado para qualquer história. Os símbolos mudam, os cenários mudam, mas a estrutura psicológica por trás da jornada continua a mesma. Então fica aqui o convite. Agora, com esse mapa em mãos, da próxima vez que um filme ou um livro começar, tente identificar esses passos. A experiência de ver uma história se desdobrando ganha uma camada totalmente nova. A pergunta que fica é: qual jornada será a próxima a ser descoberta?